Bem-vindo a mais esta reflexão. Quando nós entendemos de Deus quem nós somos, nós compreendemos como devemos agir. Por isso, a nossa jornada deve ser uma só, uma jornada que busca o conhecimento de Deus, que busca compreender a sua vontade, isto fundamentado nas Escrituras. Lendo as Escrituras, meditando, refletindo sobre as Escrituras, é que nós entendemos quem nós somos em Deus. Ao compreendermos a salvação pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, e nessa graça ele revela o seu amor tão grande por nós, que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, como uma oferta, a oferta do Cordeiro, pois Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós entendemos isso, que a nossa salvação é pela graça, mediante o que Cristo fez em nosso favor, ou seja, aceitamos isso por fé e nos submetemos a Cristo arrependido de nossa vida fora da vontade de Deus e somos reconciliados com o Criador, feito um novo ser, uma nova criatura, para vivermos a realidade do reino de Deus na terra, porque nós somos colocados na presença de Deus, apresentados por Cristo de forma santa, inculpável e irrepreensível. Nós participamos da vida de Deus. Nós somos coparticipantes de sua natureza, nós recebemos da sua vida e somos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Entendermos isso e aceitarmos isso por fé é um processo que nós aprendemos à medida que caminhamos e compreendemos a salvação de nosso Deus e que não se trata de mérito da nossa parte, ou seja, de fazermos alguma coisa para alcançar. Quando Cristo fez isso por nós, nós somos tirados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus. Como filhos de Deus, nós somos chamados para revelar as virtudes do Criador. E dentre estas virtudes, uma que devemos manifestar é a compaixão. Quando nós não nos compadecemos das pessoas, nós revelamos o quê? Primeiro, ou que não estamos em Deus, que nós ainda não conhecemos a Deus. E que a outra, se nós reconhecemos a salvação pela graça e nos submetemos a Cristo, é que nós estamos num processo de imaturidade muito grande, talvez nos afastando de Deus e não caminhando na direção da sua vontade, não caminhando na direção de abandonarmos, de deixarmos, de viver segundo as paixões humanas, segundo a forma de pensar deste mundo, segundo a natureza humana, para vivermos como Deus deseja, que é pensarmos como Cristo. No novo nascimento, quando nós nos sujeitamos a Cristo, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual. A imagem de Cristo nós recebemos da mente de Cristo, além de sermos colocados na presença de Deus. Diante de tal realidade, nós não podemos viver como este mundo, devemos viver segundo os valores do reino de Deus, segundo as virtudes do Criador. É isso que a gente precisa ter entendimento. Somos salvos pela graça para vivermos o reino de Deus na terra e revelarmos a compaixão, uma das virtudes de Deus, como revelarmos o amor, a misericórdia, a graça. É isto que nos torna, que revela que nós estamos em Deus. E é isto que nós devemos caminhar, para a maturidade, para a plena estatura, para sermos como Cristo. Esta jornada é o que nós chamamos de santificação, que é abandonarmos a maneira de pensar do mundo e nos revestirmos de Cristo, mudando as nossas atitudes por causa de quem somos, não para alcançarmos alguma coisa de Deus, algum favor de Deus, para agradarmos a Deus. Não se trata de agradar a Deus, mas de revelarmos onde estamos por tudo que Ele fez por nós, honrarmos a Deus. Então, a compaixão é algo que devemos revelar. Agora, quando nós estamos sendo religiosos somente, nós não expressamos compaixão, não nos compadecemos das pessoas. E assim, é uma pessoa natural. Ela não se compadece das pessoas. E o que nós temos feito? Diante da realidade de Cristo crucificado, é que nós podemos analisar
e refletir sobre nossas atitudes. Diz lá em Lucas 23, 35 a 37. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Os outros dois que estavam sendo crucificados, um afirmou coisa semelhante. Quando nós não revelamos compaixão, quando nós agimos desta maneira, quando nós agimos como estas pessoas, diante da dificuldade alheia, diante da miserabilidade alheia, em vez de compadecermos, nós apontamos os dedos. Nós realmente exigimos que mudem suas atitudes e não compreendemos a sua luta. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Quando nós fazemos assim, nós não estamos nos compadecendo das pessoas. Quando não compadecemos, revelamos simplesmente que não entendemos a história toda. Podemos ter entendido parcialmente, podemos até ser religiosos. Podemos conhecer as Escrituras de ponta a ponta, mas o nosso coração não é um coração segundo o coração que Deus nos concede. Por se fazer de nós um novo ser e uma nova criatura. A gente precisa ter esse entendimento. Quando não revelamos graça, é a mesma questão. Quando não amamos as pessoas como Cristo amou, é a mesma questão. A gente precisa urgentemente caminhar para a maturidade, para a santificação, abandonando a maneira de pensar do mundo, para vivermos como Cristo neste mundo. Não para alcançarmos favor de Deus, mas para revelarmos quem nós somos. Se continuamos a viver uma vida cheia de egoísmo, de hipocrisia, de mentira, de religiosidade somente, simplesmente afirmamos: não conhecemos a Deus. Quando revelamos a graça de Deus, o seu amor, quando nos compadecemos das pessoas, diante das suas situações, estamos revelando Deus, manifestando as suas virtudes, andando como Cristo nos chama para viver, para sermos seus imitadores. Nós precisamos entender isso, precisamos compreender estas coisas, para vivermos o reino de Deus na terra, pois somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para revelarmos o nosso Deus, para tornar o nosso Deus visível diante das pessoas, para enchermos a terra com o conhecimento da glória de nosso Deus, pois fomos criados para o louvor e glória do nome do Senhor. Se entendermos isso, se compreendermos estas coisas e compreendermos a salvação de nosso Deus, nós naturalmente iremos caminhar para a maturidade, buscando o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus, para sermos instrumento e expressão desta graça e deste amor maravilhoso revelado por meio de Cristo Jesus a nós. Se entendermos isso, não temos outra direção, não temos outra jornada que não a jornada de amadurecimento, de santificação, para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Qualquer coisa diferente é religiosidade, é mentira, é coisa do diabo, é coisa deste mundo e não tem nada a ver com o nosso Deus. A gente precisa entender isto, é urgente entendermos isso e fazermos a jornada de amadurecimento, de crescimento e de compreensão da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.